Eu vim pro Brasil sem saber nada de português. Eu entendia, na verdade, eu entendia o que as pessoas falavam, mas eu não falava, eu não sabia escrever, não sabia fazer nada. Eu vim, tipo, na cara e na coragem. E aí, nossa, eu me dediquei o dobro. Com o psicológico completamente abalado, emocionalmente abalada, financeiramente abalada. E aí, depois disso, tudo começou a complicar mais. Hoje você é produtora, mas você começou como afiliada. Isso mesmo. Como foi essa sua transição? Como você encontrou o momento, agora é o momento certo de virar produtora? Como que foi isso? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Bifarcast. Esse é o podcast da Bifayu, a plataforma para você hospedar o seu produto, seja ele físico ou digital. Em poucos minutos você consegue cadastrar o seu produto e já começar a vender. Eu sou a Ellen Mota, host desse podcast. Eu sou o Matheus Mota, CEO e fundador da Bifayu, e hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Jimena, uma grande amiga e parceira. Ela, com apenas 23 anos, já faturou 23 milhões no mercado digital, é especialista em tráfego pago, tráfego orgânico, e hoje é um dos grandes nomes, né, do mercado digital, e é uma grande honra ter você aqui no seu primeiro podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. A honra é minha, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e conversar com vocês, muito obrigada pela parceria. E finalmente, né, gente, meu primeiro podcast depois de 2 anos e meio. As pessoas vão conhecer a história da Gi. A Gi é Uruguai, esqueci de falar. É, isso aí. Tá vendo? É um podcast internacional. Outro nível. Outro nível. Vamos lá, então, Gi. Vamos começar pela sua história? A Gi tem uma história de superação muito linda, que eu conheço um pouquinho, mas vou conhecer mais aqui hoje. Conta pra gente de onde que surgiu o mercado digital, de onde você veio, como que você veio do Uruguai para parar no Brasil e como que foi isso? Então, na verdade, eu vim pro Brasil com o intuito de fazer medicina. Meu sonho sempre foi ser médica. Na verdade, o meu sonho era salvar vidas, ajudar pessoas, ter uma vida confortável, ter acesso a coisas que eu nunca tive, né? Mas o caminho que eu defini lá atrás para conquistar isso tinha sido a medicina. Então, eu defini a medicina como meu principal objetivo e vim para o Brasil com esse objetivo. Eu queria fazer medicina no Brasil. Então, durante toda a minha vida, a minha família juntou o dinheiro, uma grana ali, para conseguir me manter aqui no Brasil. Porque, obviamente, existe uma parte muito burocrática também que algumas pessoas não falam. Mas quando você vem para o Brasil, mesmo que você seja da América, é muito mais difícil conseguir um trabalho, conseguir que te aceitem, conseguir documentação, é tudo muito burocrático. Então, a gente já sabia que no momento em que eu viesse para cá, eu não conseguiria emprego tão fácil, né? A não ser no empreendedorismo, enfim. Mas como eu vim para fazer vestibular de medicina, né? Cursinho para medicina, o meu tempo era 100% dedicado a isso. Então, eu vim pro Brasil sem saber nada de português. Eu entendia, na verdade, eu entendia o que as pessoas falavam, mas eu não falava, eu não sabia escrever, não sabia fazer nada. Eu vim, tipo, na cara e na coragem, não conhecia ninguém, cheguei sozinha, não tinha ninguém no Brasil. Minha família é 100% uruguaia. Então, eu vim sozinha, sem entender nada, sem falar português. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem mesmo, com 18 anos. Até hoje eu me pergunto como eu tive pra fazer isso. É a mesma coisa que hoje pegar um voo e ir pra qualquer outro país sem saber falar. Mas eu não faria ainda. Faria. Teria coragem. Aí eu vim e, enfim, aí a minha família me ajudava todos os meses ali com um valor, né, pra que eu conseguisse me manter, comer, enfim, e pagar as contas. E a minha vida era 100% estudar. Eu consegui ali um desconto num cursinho legal de Santa Maria. Morei em Santa Maria nesse tempo de vestibulanda. E me dedicava muito, muito. Além do conteúdo que eu estudava ali no cursinho, eu precisava me dedicar muito no português, né? Então, paralelamente, eu estudava todo o conteúdo que eu estava aprendendo do zero, porque para quem vai prestar o Enem, você faz uma prova para o que você aprendeu. Mas eu não ia fazer uma prova para o que eu aprendi, porque o que a gente aprende lá não é exatamente igual o que você aprende aqui no ensino médio. Então, eu precisei aprender muita coisa. Foi tudo do zero. Praticamente tudo do zero, todas as matérias. Tudo. E mesmo que fosse o mesmo conteúdo, a língua torna tudo diferente. Então, eu aprendi tudo do zero. Física, matemática, história, tudo. Não sabia nada. Então, eu estudei muito, muito, muito. E eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã. E, tipo assim, minha vida era das 5 horas da manhã até 7 horas, estudando em casa. Eu lembro que eu tinha uma meta de fazer 100 questões, das 5 às 7.
Aí, aí às 7 eu começava a me arrumar e tal. 7h30 eu saía pro cursinho, chegava lá umas 8. Aí ficava no cursinho até umas 5, 6 da tarde. Às 6 horas da tarde eu voltava pra casa, ficava estudando em casa às 6 da tarde até meia-noite. 5 horas eu acordava, estudava até às 7. Ia pro cursinho, ficava... Essa era a minha vida todos os dias. Nossa. Eu tinha ali uma folga no domingo do cursinho, e domingo era o melhor dia pra mim. Porque domingo eu conseguia estudar das 5 da manhã até meia-noite em casa. Então, domingo era o dia que eu mais me dedicava ao português, que eu mais me dedicava a entender palavras que os professores falavam na aula e eu não entendia. Então, tipo assim, era todo um trabalho dobrado. Precisava entender. Então, era entender o conteúdo, entender a língua, entender quem é esse cara. Porque, por exemplo, nas aulas as pessoas falavam, ai, Getúlio Vargas, por exemplo. Todo mundo conhece aqui. Eu não conhecia. História do Brasil, né? Tipo, não estuda geografia, tipo... Ai, na Bahia, eu não sabia se era longe, se era perto. Não tinha noção. Porque no meu país, eu estudava a história do meu país, a geografia do meu país. Então, foi tudo do zero. Eu era leiga. Então, eu sempre falo que essa etapa do cursinho foi extremamente importante pra mim. Senão, hoje eu seria totalmente ignorante no Brasil. Eu não saberia nada. Entendi. Porque você teve que aprender na raça. Tudo. Não tem desculpa. Tudo. Então, tipo assim, eu valorizo muito essa etapa, porque eu aprendi muito, eu estudei muito, e eu faria tudo de novo. Eu passaria por esse perrengue de novo, de cursinho, de acordar 5 horas, os outros perrengues de financeiro eu não gostaria, mas esse de acordar 5 horas e estudar até meia-noite eu faria de novo. Porque foi o que me trouxe tudo que eu sei hoje sobre o Brasil, né? Senão, seria completamente ignorante em relação a tudo. E como que foi essa parte financeira que você falou? Foi difícil? Nossa. Sei um pouquinho da história, eu sei que foi. Nossa, era complicado. A minha mãe me ajudava ali com uns 600, 700 reais por mês. Dependia do mês. E com esses 600 reais eu me virava pra tudo, né? Então, assim, muitos meses era tranquilo. Eu soube me administrar bem durante muitos meses. Mas aí o que acontecia às vezes? Ai, quebrou o chuveiro. Quebrou a máquina de lavar roupa, que foram 2 coisas que me marcaram muito. Aí o cara cobrava 200 reais pra arrumar. E eu tinha 400 pra comer até o final do mês. Aí eu já ficava com metade. Aí acontecia qualquer outra coisa, assim, um imprevisto, sabe? Eu não tinha uma reserva de emergência para imprevistos. Então, qualquer coisa que acontecesse, eu tinha que usar o meu dinheiro e aí eu ficava sem e eu me ferrava. E eu sabia que a minha mãe não podia dar mais do que aquilo. Ela estava dando o seu máximo. A minha mãe, nossa, trabalhou muito para me ajudar, sabe? Então, eu não tinha coragem de falar, mãe, preciso de 200 reais para pagar a máquina de lavar que estragou. Eu tinha que me virar com aquilo. E aí eu já ficava com menos dinheiro. Aí o que acontece? Quando eu fui para Santa Maria, as pessoas que mais me ajudavam eram minha mãe, minha madrinha, meu pai, enfim. E a minha madrinha foi uma pessoa que se dedicou muito para me ajudar durante toda a minha vida, principalmente nessa etapa que eu fui sozinha. Então ela me ajudava com a grana ali para me manter e tal, com algumas contas e tal. E ela foi, na verdade, uma mãe adotiva, assim, da minha mãe, né? Ela fez parte ali de toda a criação da minha mãe. Então, ela era uma pessoa muito importante. Aí, ela me ajudou financeiramente muito, assim, emocionalmente também. E em 2020, em junho de 2020, eu tava saindo do mercado e a minha mãe me mandou uma mensagem. Olha, sua madrinha não tá bem. Eu cheguei aqui em casa e ela estava no chão. Não sei o que aconteceu, mas eu tô preocupada e tal. E já, sabe, já fiquei preocupada. Aí, ela teve uma CV. Mas, tipo assim, foi algo completamente do nada. Não foi algo que você esperava que acontecesse, sabe? Foi algo realmente um choque. Foi um choque. Ela era uma pessoa completamente saudável, nossa, 100%. Mesmo sendo já de idade, ela era muito, muito ativa, muito, sabe? Uma pessoa super saudável. Aí, alguns dias depois, começou aquela etapa de... férias de julho. Foi as férias de julho. Aí eu fui para o Uruguai e a minha madrinha estava internada. Só que como era pandemia, eu não podia visitar. Então, fui para lá e só para estar com a minha família mesmo naquele momento, enquanto ela estava internada, mas eu não conseguia visitá-la. E aí, ali no finalzinho de julho, ligaram para avisar que ela tinha falecido. Nossa. E aí foi um baque, assim, muito grande. Era a primeira vez que eu tava perdendo uma pessoa tão próxima, porque ela era muito próxima, mesmo estando longe. E ela era o nosso apoio emocional, financeiro, tudo.
E então, tipo, eu sabia que dali pra frente foi um luto que eu não consegui viver. Porque quando aconteceu isso, eu tava tão focada, e isso é algo péssimo, e eu não me orgulho disso. Não me orgulho disso, mas era um momento tão... eu tava tão focada em fazer dar certo ali o Enem, passar em medicina, já era o meu segundo ano de cursinho, eu tinha conseguido 50% no cursinho por ser o meu segundo ano, mas mesmo assim, eu sabia que era a minha última chance. Até porque no início desse ano, minha mãe disse, olha, a nossa reserva acaba esse ano, esse é o único ano que você tem para passar. Se você Era o seu segundo ano aqui. Era o meu segundo ano já. Meu primeiro ano aqui foi 2019 e o segundo foi 2020. Nesse começo do segundo ano, minha mãe falou, olha, é a única chance. Não porque eu não queria ser, não porque eu não posso mais. Minha mãe é professora. Hoje ela é diretora, mas na época era professora. Então, não tinha mais condições de continuar. Ou eu passava, ou eu passava. Não tinha outra opção. Ou tinha que voltar para o Uruguai e aí talvez ser CLT. Aí, quando isso aconteceu da minha madrinha, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, se já era a minha última chance, agora ou eu passo, ou a minha vida, todos os meus sonhos, a minha vida que eu planejei, tudo que eu queria pra mim, ladeira abaixo. E aí eu lembro que no dia que aconteceu, eu fiquei em choque. Naquela semana eu lembro, olhem que loucura, tanto que o Enem, essa fase, mexe com o psicológico. Eu lembro que quando eu voltei pra minha casa depois do velório, eu sentei na minha mesa e fiz 200 questões. E eu lembro que eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso. Se ela estivesse aqui, ela iria me apoiar a fazer isso. E é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso continuar. Porque se eu parar, além de estar mal emocionalmente pelo que aconteceu, eu vou estar mal financeiramente, eu vou ter que voltar, minha vida vai acabar. Então, eu lembro que eu não tive aquela fase de luto. Foi um luto silencioso. Eu precisei focar nos estudos, porque era aquilo, a minha vida acabava junto. E aí, nossa, eu me dediquei o dobro. Com o psicológico completamente abalado, emocionalmente abalada, financeiramente abalada. E aí, depois disso, tudo começou a complicar mais. Depois disso, eu comecei a vender as minhas roupas e as coisas que eu tinha em casa para conseguir uma grana a mais todos os meses, né? Então, eu lembro que eu vendia móveis. Até hoje eu tenho aqui a página de desapegos que eu vendia móveis, eu vendia itens de decoração que eu tinha em casa. Vendia roupa, sapato, vendia tudo que tinha, assim, tudo. Pra conseguir se sustentar. Pra conseguir me sustentar, vendia tudo. Eu lembro que você falava que até o almoço, tipo assim, você fazia uma refeição no dia, né? O almoço era a minha única refeição do dia. Eu lembro que eu vendia, tem até hoje na página ali, um shorts preto que eu queria vender, e os shorts era R$5. E eu coloquei pra vender um short preto. Não sei se tem como colocar a imagem, mas eu... a gente vai colocar. Pode colocar. Tá até hoje ali com a data. Acho que foi outubro de 2020. Não faz tanto tempo. Aí eu coloquei lá a foto dos shorts, coloquei os shorts por R$5. E eu lembro que aquele dia eu queria muito vender aqueles shorts. Porque aqueles shorts eram o meu almoço. E aquele dia tava chovendo pra caramba em Santa Maria. Nossa, tava chovendo muito. E como eu fazia entrega? Eu pegava a peça, enfim, colocava numa sacola de mercado e ia até uma catedral a entregar, que era o ponto de encontro, porque ele tinha ponto de ônibus e tal. Então eu ia até lá entregar. E eu lembro que eu fui, uma pessoa quis comprar os shorts, e eu peguei a sacola, peguei o guarda-chuva, e na chuva, no vento, fui lá. Em Santa Maria tem muitas... Tipo, lombar. Montanha. Tipo, não é plano, né? Não é uma cidade plana. Subida, eu lembro subindo aquilo e na chuva, no vento, assim. E eu cheguei lá e eu esperei a pessoa. E eu não tinha 3G. Então, eu não tinha como conversar com a pessoa. Que isso? Eu não tinha como conversar. Então, eu cheguei lá. E, gente, isso foi há 3 anos atrás. Não faz muito tempo. Então, eu cheguei lá e esperei 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos na chuva e a pessoa não apareceu. E eu queria tanto vender aqueles shorts. E eu só pensava naqueles R$5. E aí eu voltei pra casa, a pessoa me bloqueou, né? Não comprou, mas isso aconteceu várias vezes. Aí, enfim, aí eu lembro, inclusive, sempre conto essa história, que nisso eu vendi... Eu lembro que teve um dia que eu abri meu guarda-roupa, eu tinha uma calça e um cropped. E a roupa que eu tinha naquela hora. Essa era toda a roupa que eu tinha. Isso foi, tipo, em novembro ou dezembro ali de 2020. E o Enem era em janeiro de 2021, porque foi adiado pela pandemia. Cara, eu lembro muito dessa cena, de abrir o guarda-roupa, que era de 2 portas, e não ter nada.
Aí eu lembro que a minha preocupação não era não ter nada pra vestir, era não ter mais o que vender. Pra vender. Que isso? Caramba. Nossa, eu lembro muito bem desse sentimento de, putz, agora o que eu vou vender? Aí eu vendi uma mesa que eu tinha, vendi algumas coisas de decoração que eu tinha, Tudo. maquiagem usada, tipo, vendia tudo. Tudo. Queria vender E tudo. anunciava ali no OLX? Não, eu Facebook? nem sabia que existia o OLX. Eu criei uma página de desapegos no Insta, Ah, entendi. e aí as pessoas, inclusive do cursinho, sabiam que eu tinha e tal. Uhum. Eu não tinha vergonha de vender as minhas coisas, eu precisava vender. Aí, enfim, em janeiro de 2021, eu fiz o Enem e eu já saí da prova sabendo que eu não ia passar. Eu saí da prova chorando, Nossa. sabendo que mas a minha prova foi péssima, gente. Nossa, eu lembro que, obviamente não é justificativa, mas eu sentei bem numa janela e naquele dia, Santa Maria sempre tá chovendo, gente. Só chove. E naquele dia do Enem, eu lembro que tava chovendo horrores. Inclusive, muita gente não conseguiu fazer a prova porque não tinha energia, enfim. E aí, eu sentei do lado de uma janela e entrava água e caiu água na minha prova. Sabe aquela prova ruim? E a luz Sei. era fraca. Ai, gente, eu lembro muito bem daquela prova. Eu saí da prova já sabendo que... Eu cheguei na ruim. prova sabendo que não ia dar certo. Não, e para quem presta medicina, todo mundo no Brasil sabe, é muito difícil passar em medicina, não é uma coisa simples. Tanto que um monte de brasileiro vai para fora também para tentar, porque aqui no Brasil realmente é difícil. Sim. E você tem que aprender as duas coisas, a Sim. língua mais a matéria, Não, em igual um os Estados Unidos. espaço E eu de 2 anos. tirei 960 na redação. Ainda foi muito bem. Olha isso. Mesmo Porque com já a tá prova muito péssima. melhor que o meu. Que eu não- Aí, enfim, aí eu fiz a prova, saí do segundo dia da prova, sabendo que não tinha passado. E aí eu só falei pra minha mãe, cara, eu tô indo pra aí. Aí eu peguei um BlaBlaCar, que é um aplicativo de carona, e aí eu consegui ir pra uma cidade ali do lado da minha, do Uruguai, que é no Brasil, que é fronteira, e fui pra minha casa, pro Uruguai. Aí eu lembro que eu cheguei na minha casa no dia 25 de janeiro de 2021. Até dia 20, não, até dia 31, se eu não me engano, eu fiquei na cama. Tipo assim, Eu sem acredito. sair. Isolado. Eu só saí pra ir no banheiro. Eu só saí da cama pra ir no banheiro. Eu não queria conversar com ninguém, eu não queria comer, eu não queria ver nada, eu não queria fazer nada. Eu só pensava, cara, então a minha vida vai ser pobre. A minha vida vai ser ganhar 1.300 por mês. A minha vida vai ser mais uma. Esse era o meu maior medo, sabe? Ser mais uma no mundo. Nossa, eu tinha pavor disso. Conseguia pensar em ter uma vida medíocre, em ter uma vida na média, em ter uma vida sem graça, sem fazer a diferença na vida de ninguém. Porque não era nem só sobre os meus sonhos, tipo, de materiais. Eu sempre tive o sonho de fazer a diferença, de ajudar pessoas, de marcar um antes e depois na vida das pessoas. Sempre foi meu sonho. E quando eu vi aquilo cair do nada, parece que a minha vida perdeu sentido, sabe? Eu vi o meu sonho indo embora e dali pra frente, o que seria de mim? E sem saber Como pra se- onde ir. E sem saber pra onde ir. Que você não É. podia mais Como se prestar o fosse Enem, não tinha a mais... única Eu não saída. sabia o que eu ia fazer. Eu fiquei uma semana deitada só pensando no que eu ia fazer. Você achou que só era aquilo, a única É. saída da sua vida. Não, e aí eu conheci uma menina de Santa Maria, que tinha na época 17 anos, e eu conheci essa menina, inclusive, em torno de um mês depois que a minha madrinha faleceu. E ela trabalhava no digital. E eu chamei ela lá atrás, tipo assim, um mês depois que a minha madrinha faleceu, eu chamei ela porque eu sabia que eu precisava de dinheiro. E aí ela me explicou como funcionava o digital. Só que eu não acreditei e bloqueei. Fiquei pé da vida com ela, porque eu achei, essa menina tá dando golpe, essa menina tá dando fria nas pessoas, nossa, tá mentindo. Eu não acreditava em nada, então eu bloqueei ela. E aí nessa semana que eu fiquei uma semana em casa, sem sair da cama, eu lembrei dela. Aí eu pensei, cara, eu vou ver o que tá sendo da vida dessa menina que fazia aquilo lá na internet, que eu nem sabia o que era direito, mas que eu achava que era mentira. Aí eu entrei no perfil dela, ela tinha comprado carro, casa. Ela tinha 17 anos e ganhava 30 mil por mês. Não é possível. Não, né? Falei, não é possível que uma menina de 17 anos ganhe mais que um médico sem sair de casa. Ah, mentira, né? Possível. Mas eu tava tão desesperada, eu tava numa situação tão, assim, de desespero, de necessidade mesmo, assim, que eu pensei, cara, não tem outra opção. Eu vou tentar. Na verdade, eu nunca falei, vou tentar. Eu falei, eu vou dar certo. Não sei o que é. Não sei o que é marketing, não sei o que é OLX, não sei o que é vender, não sei o que é nada. Mas eu vou pra dar certo. Se é pra começar um negócio, eu vou depositar toda a minha energia pra fazer dar certo.
E eu lembro que eu senti que toda a força que eu tinha para acordar 5 horas da manhã, fazer 200 questões, 7 horas ir pro cursinho, ficar até meia-noite estudando, Você jogou eu ali. usei nisso, sabe? Porque eu lembro que quando eu comprei, que eu implorei pra minha mãe comprar, quando eu comprei o curso, eu lembro de ter pensado, cara, eu já investi nisso. Eu vou fazer dar certo. Eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer dar certo. Não existe. Eu lembro que eu prometi pra minha mãe, eu prometo que eu vou devolver esse dinheiro. Acreditou, né? É. A minha mãe viu a situação que eu estava, então foi ela fala que ela comprou porque ela tava com pena, não porque ela acreditasse que ia dar certo. Pra ver se dava um incentivo em você. Só porque tipo assim, eu não queria nada. Não queria comer, não queria tomar banho, só queria o curso. Só pra melhorar a sua situação mesmo. É. A mãe querendo fazer alguma coisa pelo filho pra não ver. E aí, quando eu comecei no digital, eu não tinha pretensão nenhuma de ficar milionária, de ter uma vida de luxo, porque realmente eu não conhecia esse caminho. A única alternativa que eu tinha, que eu conhecia para ter a vida que eu queria e alcançar os meus objetivos, de fato, era a medicina. Então, eu comecei com o objetivo de ganhar aí uns R$1.000 por mês, talvez, para pagar o meu mais um ano de cursinho. Isso era tudo que eu queria. Eu só queria mais uma chance. Porque eu sabia que eu tinha potencial, que eu estudava, que eu era esforçada, que eu sabia o que eu tinha que fazer. Nossa, eu tinha aprendido português há pouco tempo e tirei 960 na redação. Então, eu sabia que eu podia. Eu só precisava de mais uma chance. Então, eu comecei com esse incentivo de fazer mais um ano de cursinho. Aí, eu comecei no digital, eu estudei o curso, me dediquei horrores. Comecei a aplicar, recebi muitas críticas, fui muito debochada, criticada, porque a minha cidade no Uruguai é uma cidade pequena, né? Então, nossa, todo mundo debochava, mas, gente, eu me isolei. Não tava nem aí. Isso. Sabe, tipo, poderia... Cara, a melhor pessoa do mundo poderia parar na minha frente e falar, você é uma bosta. Eu queria falar, foda-se pra você. Tá nem aí. Porque eu tava muito focada no que eu queria. Eu tava muito focada em sair daquela situação. E eu tinha medo. Mas o medo de continuar na situação que eu estava era muito maior. Era muito mais. É isso que eu falo pras pessoas, tipo, tá, você tem medo, mas você não tem medo de continuar aí? Sabe? É muito pior. Eu tinha muito medo de continuar naquilo. Então, eu me joguei. Eu fui pra dar certo. E aí, no meu primeiro mês, comecei me dedicando ali. Eu lembro que em uma semana de experiência, tipo, depois de ter começado do zero, eu fiz 1.700. Ali, eu lembro que eu pensei, cara, com o que eu fiz em uma semana, eu já pago 2 meses de cursinho. E aí, eu comecei a me empolgar. No meu primeiro mês, em fevereiro de 2021, eu fiz R$7.000. No orgânico, assim, na raça, na cara e na coragem. Aí, quando eu fiz R$7.000, eu falei, cara, não é possível que isso dê certo. E aí, eu comecei a ficar empolgada. E aí, sabe, quando eu estudava muito pro Enem, o que eu sentia? Que eu tava fazendo muito e não tendo resultado. E quando eu vi que eu tava me dedicando tanto pra uma coisa que me deu um retorno tão grande, eu me empolguei muito. Então, em tão pouco tempo. Então, no segundo mês, eu fiz 22 mil. No terceiro, 55 mil. No quarto, mais de 60 mil. No quinto, fiz 100 mil. No sexto, 200 mil. E aí, foi aumentando cada vez mais, aumentando cada vez mais. E aí, nossa, a minha vida mudou da água pro vinho, assim. Porque de vender as minhas próprias coisas, não só roupas, pra poder pagar um almoço, eu tava ganhando o que um médico não ganha nem trabalhando 50 anos. Em pouco tempo. E aí eu lembro que ali pelo meu segundo, terceiro mês, eu fiquei meio perdida em relação ao que eu ia fazer. Porque eu pensava, putz, eu tô muito grata por tudo que tá acontecendo, mas e aí a medicina? E nesse eu tempo faço? você tinha parado de estudar e focou no Eu foquei nisso, até porque, tipo, foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. Sim. Então, Depois caiu a ficha. caiu a ficha. No segundo, terceiro mês, eu caiu a ficha. Eu pensei, tá, e o que eu vou fazer em relação ao cursinho e à medicina? Vou pagar uma particular, porque como eu tava ganhando tanto dinheiro, agora era uma opção. Antes não era uma opção. Uma particular de medicina custa R$10.000 por mês? Não existe. Então, não existia. Então, naquela época, eu lembro que eu fiquei meio perdida em relação ao que eu iria fazer. Será que eu faço o cursinho? Será que eu continuo com esse sonho de medicina? O que será que eu faço? E aí eu comecei a me questionar muito em relação ao meu propósito. Porque eu sempre falo que dinheiro não é suficiente. Sim. Dinheiro proporciona as melhores coisas. Dinheiro compra felicidade. Ninguém pode ser... Só fala isso que não tem dinheiro ainda. Dinheiro compra felicidade. Tira momentos ruins. Mas o que te faz acordar todos os dias? O que faz você sair da cama e fazer alguma coisa? Não é o dinheiro. Até porque depois, quando você começa a ganhar muito dinheiro...
o dinheiro faz parte da sua vida, você tem a liberdade, se eu quero pegar um avião amanhã e ir pra Dubai e ficar a minha vida inteira, eu posso. Então, não é algo que me move pra acordar e pra fazer as coisas. Então, eu comecei a me questionar muito em relação ao meu propósito. E aí comecei a pensar muito nisso. E nessa mesma semana que eu tava pensando muito nisso e nessa questão de propósito, eu recebi uma mensagem de uma aluna que nessa época eu já tinha começado a mentorar. E eu lembro que ela colocou bem assim, eu lembro da foto de perfil dela, de tanto que essa mensagem me marcou. Ela mandou bem assim, Gi, eu comecei a aplicar o que você me ensinou. Graças ao que você me ensinou, em menos de 20 dias, eu fiz mais de 5 mil reais. E graças a você, eu paguei o tratamento da minha filha. Então, você não fez medicina, mas você salvou a vida da minha filha. Que loucura. Quando ela disse isso pra mim, eu entendi, cara, o meu propósito não era fazer medicina. Era salvar vidas, era fazer a diferença, marcar antes e depois. E é isso que eu tô fazendo com as pessoas, porque meus alunos têm muito resultado. Eu recebo milhares de feedbacks todos os dias dos meus alunos. E realmente esse é o meu propósito, é fazer a diferença, é transformar, é ajudar, marcar antes e depois e não ser mais uma. Legal. Então, quando eu recebi esse feedback, foi que a chave virou pra mim, eu entendi. É isso que vai me motivar daqui pra frente. Não é o dinheiro, porque dinheiro eu já tô ganhando, eu já entendi qual que é a estratégia, eu já sei fazer. Sim, o dinheiro Já sei fazer antecipa ações. eu tenho certeza que eu nunca mais vou passar nenhuma necessidade porque eu sei fazer dinheiro. Mas o que vai me fazer acordar, o que vai me fazer continuar, mesmo com muita grana? Eu preciso ter um propósito. E aí foi que eu entendi que esse era o meu real propósito. E essa mensagem, eu recebi muitas depois dessa. Nossa, há alguns dias atrás eu recebi a mensagem de uma aluna que está passando por um tratamento de câncer, que me mandou que, graças ao que ela aplicou, ela está conseguindo pagar o tratamento. E eu recebi muitos feedbacks que me marcam muito, assim, sabe? Mas esse, que foi o que me mostrou qual era o propósito e o caminho que eu precisava seguir, foi o que definiu tudo. Porque eu entendi que eu não precisava fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Não precisava fazer faculdade para marcar a diferença na vida de alguém. Não precisava fazer faculdade para ganhar dinheiro e ter uma vida confortável. Ali eu entendi tudo. Porque até então a faculdade era o único caminho que tinha me apresentado. Na minha família ninguém fez faculdade. Então eu cresci ouvindo todo mundo falar, não. Se tu não fizer faculdade, olha o que você vai fazer. Porque durante a minha infância eu passei muita necessidade. A gente comia, a nossa comida era cachorro quente e ovo. Então, eu cresci aprendendo que se eu não fizesse faculdade, aquela ia ser a minha vida sempre. Entendi. Né? Os meus pais sempre falavam, olha, é isso aqui que você quer pra sua vida? Não, então você tem que fazer faculdade. Ah, você quer passar a necessidade assim? Você quer andar na chuva, de pé, não ter nada? Então, se você não quer, você tem que fazer faculdade. Sempre foi o caminho que eles me mostraram. Que não é errado, foi isso que ensinaram a eles, né? Mas era o único caminho que eu conhecia. Então, eu nunca tinha parado pra entender que putz, eu não preciso fazer faculdade para viver a vida que eu quero. Por isso que hoje um dos meus lemas é você não precisa desistir do seu sonho, apenas mudar o caminho. Porque realmente foi o que eu fiz. Eu mantive o meu sonho de ter uma vida confortável, viver a vida dos meus sonhos, ajudar pessoas, fazer a diferença por outro caminho. E muito mais rápido. Porque se eu tivesse seguido o caminho da medicina, provavelmente eu só faria isso daqui uns 30 anos. 20, 30 anos. E isso aconteceu num lapso de 2 anos e meio. E é tão louco que está ligado, por exemplo, a propósito de transformar a vida dos alunos que você tem e também as pessoas que você ama, né? Então, igual recentemente você estava levando sua mãe, a mãe do Juan, para a Europa. Tipo, quando você imaginou fazer isso? Nossa, nunca. Foi realmente um sonho. Eu nunca tinha nem estabelecido esse sonho. Porque era algo muito distante. Pensa, R$5 um almoço. Era algo muito distante. Eu nunca imaginei. Sim. Mas desde criança... A minha avó sempre conta que desde criança eu sempre falava pra todo mundo, não, quando eu crescer, eu vou ser rica. E tipo assim, numa realidade completamente, sabe? Diferente. Eu também fiz a mesma Tipo assim, a gente não tinha, às vezes, nada. E eu tava lá falando pra todo mundo, não, quando eu crescer eu vou pra Europa, eu vou viajar o mundo inteiro, eu vou fazer coisas que... Eu vou ser a primeira milionária. Eu sempre falei. E a avó olhando, coitada da menina louca. Não, a minha avó fala que quando eu virava as costas, todo mundo... Tá bom, né? Falando, É que você fala. E aí ela fala que eu sempre falava, tipo, que em todas as reuniões, assim, familiares, em qualquer momento que estavam as pessoas, assim, da família, eu sempre falava, não, gente, isso aqui não é pra mim. Eu vou viver uma vida acima da média, eu vou viajar horrores. Tava no sangue já. Eu sempre sonhei. E eu sempre lembro que quando eu tinha 13 anos,
a minha família é evangélica. Quando eu tinha 13 anos, eu fui numa reunião, assim, tipo uma célula mesmo, de um projeto, de uma ONG que eu fazia parte. Uhum. E aí, nessa célula, veio um pastor de BH, se eu não me engano. Eu lembro do rosto, mas eu não lembro do nome. E aí, tinha umas 40, 50 pessoas nessa célula. E aí, eu lembro que ele entrou e começou ali a falar, a predicar e tal. E ele disse que ele queria orar por algumas pessoas que estavam ali. E eu tinha 13 anos. Tinha umas 50 pessoas ali na sala. E aí, ele disse que a primeira pessoa que ele queria orar era por mim. Ele era profeta. Aí ele começou a orar por mim ali e tal. E aí ele perguntou pra mim. Ele falava português e eu espanhol. Eu só entendia português, mas não falava. Ele Entendi. perguntou: Você fala português? E eu falei: Só entendo. Aí ele falou: Então fecha os olhos que eu tenho muita coisa pra te falar. Aí ele começou a falar: Olha, quando você crescer, você vai viajar o mundo inteiro. Mas isso não vai acontecer há muito tempo. Isso vai acontecer em breve. Você vai viajar o mundo inteiro. Você vai alcançar nações. Hoje eu tenho alunos em 85 países. Doideira. Você vai alcançar nações. Você vai alcançar todos os seus sonhos. Tem pessoas que vão querer te derrubar, te impedir, mas você vai alcançar coisas que você nem imagina. E aí, tipo assim, ele falou pra minha mãe que tava do meu lado: pega um caderno e anota. Anota. A minha mãe tem um caderno até hoje. Que legal. E ele falou: a tua filha, Nossa. muito nova, vai para Europa, vai muito para Europa, vai conhecer muitos países, vai conquistar coisas incríveis. Ela vai ter muito dinheiro, ela vai ajudar muitas pessoas. Ela precisa estudar inglês porque ela vai conhecer o mundo todo. Nossa, assim, ele falou muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu lembro que esse dia que ele falou tudo isso, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi: não, então preciso estudar medicina para fazer tudo isso. E aí depois, quando eu comecei no digital, e eu lembro que quando eu estudava para medicina, eu pensava: tá, mas ele disse para mim que eu ia ver isso sendo muito nova. Mas a gente sabe que através de qualquer outro caminho, né, de 40 para cima. Com certeza. E quando eu entrei pro digital, que a menina falou isso pra mim, que eu tava, né, atingindo o meu propósito, eu lembrei disso. Que eu estava fazendo isso sendo muito nova. Então, quando isso aconteceu, quando esse episódio, dessa mensagem, que eu lembrei desse profeta, parece que tudo fez sentido, assim. Até hoje eu estou muito alinhada com o meu propósito, com o que eu quero, com o que eu faço. Não é dinheiro que me move, porque o dinheiro eu já tenho. E eu sei fazer. Então, o meu propósito vai muito além. Que legal. Hoje você é produtora, mas você começou como afiliada. Isso mesmo. Como que foi essa sua transição? Como você encontrou o momento? Agora é o momento certo de eu virar produtora? Como que foi isso? Então, eu comecei trabalhando como afiliada e trabalhei só como afiliada durante 10 meses. Só que desde o segundo mês ali, eu já comecei a ajudar muitas pessoas que queriam começar a trabalhar na internet, que queriam viver a transformação que eu estava vivendo e tal. Então, comecei a ajudar muitas pessoas. E aí, as pessoas começaram a pedir desde o início. Desde o meu segundo mês, as pessoas já falavam: Gi, lança o seu curso de ensina, por favor. Mas eu não tinha coragem, eu tinha E você medo. botava a cara, né, na época? Você começou, tipo... Eu comecei sem aparecer. Sem aparecer. Depois eu comecei a me soltar um pouco mais, mas eu comecei 100% sem aparecer. Tinha muita vergonha e nem sabia falar direito ainda. Entendi. Então, as pessoas começaram a pedir muito e tal. E pensa, passaram 10 meses até que eu tive coragem de lançar não um curso ou treinamento, eu lancei um e-book. Só que eu montei Pra não todo ter que falar. para não ter que falar. Só que eu montei toda uma estratégia para lançar esse e-book. Eu já tinha muitos alunos, porque eu ajudava já as pessoas nessa época, mesmo não sendo produtora, eu já ajudava, sempre tive o propósito de ajudar. E qual foi a estratégia que eu criei? Todo mundo faz o quê? Lança um produto high ticket, já começa ali, talvez nem high ticket, mas começa ali com um ticket de 200, 300, 400, depois vai aumentando e tal. E eu lembro que na época eu fiz o que todo mundo deveria fazer, que é pensar na principal necessidade do seu público-alvo, do seu público. Você precisa ser útil para o seu público, não para todo mundo. Você precisa entender, tá? Mas o que a minha audiência precisa? A minha pessoa. O que o meu público-alvo está precisando? Como eu posso ser útil para eles, segundo a necessidade deles? Aí eu entendi que a principal necessidade, a maior dor da minha audiência naquela época era não ter dinheiro para investir num curso. Entendi. Só que eu tinha certeza do meu potencial para ajudar essas pessoas, ensinar essas pessoas a ganharem dinheiro rápido. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou lançar um produto de ticket muito baixo,
para que todo mundo tenha acesso, todo mundo possa começar, todo mundo possa aplicar estratégias, ter resultados, mesmo sendo iniciantes. E depois eu vou criar, montar uma esteira ali de clientes, uma lista de clientes muito grande, uma demanda muito grande, para depois um dia lançar um curso. Quando essa audiência estiver preparada para receber um curso, quando essa audiência tiver condições para comprar um curso com um ticket maior. Então, essa foi a minha estratégia. Eu lancei um e-book de 69. Não, eu lancei por 59, na verdade. Lancei por 59 e depois no Perpétuo ficou 69. Eu, se eu não me engano, eu tive 65 mil alunos desse e-book. E em torno de 10, 9 meses depois eu lancei o curso e a minha taxa de... Tipo de retenção das pessoas. Conversão? Não, a taxa de... esqueci a palavra, eu preciso lembrar. A taxa de recorrência. A taxa de recorrência foi de 69%. Ou seja, que 69% das pessoas que compraram o e-book compraram o curso. E aí, foi aí que eu vi que a minha estratégia deu certo, né? E aí, e o melhor disso não é só o fato de, a minha recorrência foi boa. Foi o fato de que todo mundo gostou do que comprou o curso, teve resultado com o e-book. Porque se elas tiveram condição, passaram a ter condições de investir no curso, que antes não tinham, é porque agora elas conseguiram aplicar, ter resultados e levantaram caixa para investir em mais conhecimento. Então, você pegou um time certo de virar produtora. Né? Exato. E uma coisa muito importante que você falou, que muita gente erra, é que você procurou o seu público-alvo. Exato. Porque muita gente quer atingir todo mundo. Quer abraçar o mundo achando que agora já sei como que faz. Mas, essa sempre é a minha principal estratégia. Ouvir o meu público, ver o que eles precisam. Não o que tá no hype, não o que todo mundo tá fazendo, não o que fulano tá fazendo para ganhar dinheiro, o que o meu público precisa. Eu fiz isso desde o início, desde que eu lancei o e-book, desde que eu entendi que o meu público não tinha condições para investir em um curso um pouco mais caro. Quando eu percebi, eu entendi, não, agora minha audiência está preparada porque eu fiz eles ganharem dinheiro, eu lancei o curso. Depois, quando eu senti que eles estavam preparados para algo maior, lancei uma mentoria. Mas eu poderia ter lançado essa mentoria, esse curso, lá no meu segundo mês. Porque já as pessoas pediam para mim. Só que eu esperei o time certo para reter a audiência, entender qual era a maior necessidade e ser útil para minha audiência. Esse sempre é o meu maior propósito, ser útil. Preciso ser útil, agregar e entender qual que é a principal necessidade do meu público. E é legal que o que você falou, muita gente questiona, cara, esse mercado digital ainda funciona, não está saturado. E você provou e tudo que você falou, qual a conclusão que a gente chega? Que o mercado ele nunca vai saturar, por quê? Porque as pessoas se conectam com tribos. Desde o início da fundação do mundo, as pessoas se conectavam com tribos, com os mesmos princípios, os mesmos valores, e aí, naquelas tribos, tinha líderes que puxavam a tribo, e aí, assim, ia formando as cidades, enfim. E as culturas, então assim, você entendeu a sua tribo, você entendeu o que a sua tribo, que se conecta com seus princípios, seus valores, quais são as vontades que eles têm, quais são os medos, o que eles precisam, então você criou uma solução específica para ele. Então, assim, o mercado nunca vai saturar. Não. Quando a gente entender que sempre vai existir novas tribos, as pessoas sempre vão querer estar conectadas com eu sempre falo, quando a galera pergunta, Gi, você acha que o mercado tá saturado? Eu sempre falo, tá saturado para quem não sabe para qual caminho percorrer. Exato. Tá saturado para quem quer seguir a onda, para quem quer fazer o que fulano faz. Tá saturado para quem não sabe, não analisa antes de fazer. Tá saturado para aquela pessoa que sai lançando 1 trilhão de coisas e sem entender a audiência, sem ser útil para a audiência. Isso é o mais importante, ser útil. Entender qual é a necessidade. Então, eu sempre falo que nunca vai estar saturado para quem fizer da forma certa. Para quem for pelo caminho certo, para quem entender a audiência. É o que a gente fala. Pessoas se conectam com pessoas. Se você se conecta com o seu público, entende o que eles precisam e cria uma estratégia através disso, não tem como dar errado. Só vai saturar se você for no impulso. E você é muito constante, né, Gil? Nossa. O resultado sempre constante. O que você acredita que... Sim, constante e em crescimento também, né? O que você acredita que são os pilares, assim, para você vender tanto e todos os dias e não perder essa constância? Acho que ser útil para a audiência continua sendo o principal pilar. Porque eu poderia... O dinheiro corrompe as pessoas. Quando as pessoas não sabem usar o dinheiro da forma certa. E eu estive sempre alinhada com o meu propósito e com
o foco de ser útil, entender a minha audiência e ajudar as pessoas, servir as pessoas, entregar o que as pessoas precisam, né? Eu vi esses dias um exemplo. Se você cavar um buraco, eu não preciso do buraco, e você vier e falar pra mim, o buraco foi 6 mil reais. E eu não precisar do buraco, eu vou falar, tá, mas eu não preciso do buraco. Ai, mas eu fiz o buraco, eu me esforcei pra fazer o buraco, eu fiz de tudo pra fazer esse buraco. Eu vou falar, tá, mas eu não preciso, então eu não vou pagar. A audiência não precisa, o público não precisa, então ele não vai pagar pelo preço. Agora, se eu preciso de uma porta e você construir uma porta, eu vou pagar o preço que for necessário, porque é algo que eu preciso, entendeu? Então, esse é sempre o meu principal foco, é entender o que a minha audiência precisa, entender o que o público precisa naquele momento e ajudar eles de fato. Não simplesmente vender alguma coisa. Sim. Até porque quem se preocupa só com vender e ganhar dinheiro, Não dura muito não tempo. retém, não tem recorrência, não se conecta. E além da taxa de reembolso ser altíssima. Então, o foco é sempre servir, ajudar, ser útil e entregar o seu melhor. Sempre vão ser os meus principais pilares. Ser útil para as pessoas que me seguem, que me acompanham. E estudar constantemente, trabalhar constantemente, porque as pessoas acham que a gente ganha dinheiro sem fazer nada. Né? E mesmo... Não entende, tem uma equipe. mesmo depois de um faturamento altíssimo, mesmo depois de 23 milhões, depois de ganhar muito dinheiro e mesmo tendo estruturas que funcionam no automático, eu continuo trabalhando muito, continuo dando o meu melhor, me esforçando cada vez mais, estudando, eu não paro. Legal. Então, mesmo que, se eu parar, eu sei que a minha estrutura vai continuar, mas eu posso fazer muito mais do que ela sozinha. Sim, Então, porque se o empreendedor ele não está andando, ele vai retroceder. Exatamente. Então, ele precisa estar na frente, né? Então, eu continuo trabalhando muito. Tipo assim, no meu perfil, você nunca vai me ouvir falando você não precisa trabalhar. O que você mais precisa é trabalhar, dar o seu melhor, dar a alma. Se você quer ter resultados, é isso. Não existe, não fazer nada e ganhar dinheiro. Se fosse assim, qualquer um faria. Mas o mercado digital não é para todo mundo, é para quem quer. E é legal que é nítido, assim, que você tem uma garra, assim, fora do normal relacionada a... Tenho. Eu quero crescer cada vez mais. Sou muito ambiciosa. Poucas pessoas que eu conheço têm essa ambição, assim, que é nítido que você vai crescer muito ainda. E tudo isso que você falou agora, por exemplo, um dos maiores vilões do sucesso extraordinário é o quê? É você já ter chegado em algum lugar. Quando você chega, eu quero emagrecer 11 quilos. Aí você emagrece 3, tá de boa, já tive algum resultado. Já sente um pouco melhor. Ou pior, a pessoa chega nos 11 e volta atrás. Exatamente. Aí é pior ainda. Tanto que a gente conhece pessoas que já fizeram aí talvez 1 milhão, meio milhão. Isso mesmo. E hoje estão no CLT. Não, a gente Não, conheço que já fizeram 100 mesmo. no ano. Estão na CLT hoje. Então, o trabalho sempre vai ser a chave, não existe segredo. Trabalha, serve o seu público, seja útil para o seu público. Perfeito. Esse sempre vai ser o segredo, não adianta. Perfeito. Você tem uma equipe por trás de você, claro. Enfim, de todas as funções possíveis, mas você ainda ocupa uma função dentro da sua empresa. Todas. Quem age dentro da empresa? O que a Gi ainda faz? Tudo. O que ainda passa por você? Tudo, eu tô por dentro de tudo. Você sabe o que tá acontecendo em todos os setores? Tudo. Claro, tem coisas que não chegam até mim, né? Eu sempre falo, quanto menos problema chegar pra mim, melhor. Melhor. Sempre. Porque você produz mais. Sim. Eu sou uma pessoa que é muito... As minhas emoções dependem muito de como tá... As coisas. Então, se chega muito problema, eu já... Começa a florar. Então, eu preciso muito que o foco deles é que não chegue tanto problema. Mas em relação a trabalho, a produção, a tudo que tem que fazer, eu tô por dentro de tudo. Eu sou a copy da empresa, eu faço todas as copies de absolutamente tudo. Se alguém faz... Eu passo por mim primeiro, eu aprovo e sempre faço alguma modificação. Eu sempre tô por dentro de tudo. E eu tenho certeza que isso me fez chegar até aqui. Se eu tivesse largado no caminho e falado, pago alguém pra fazer, faz, não teria chegado até aqui. Não porque eu seja melhor que eles, senão pela minha dedicação de fazer o melhor possível. Sim. Né? E eu tento trazer muito isso pra minha equipe também. Tipo, eles crescem junto comigo e eles sabem que quanto mais você dá, maior o retorno, maior o seu futuro, maior, né? Então, mas eu tento estar presente e eu sou o máximo presente possível em todos os setores, em tudo. Suporte. Isso é legal, porque além de você... Na verdade, hoje você se tornou um empresário, um influenciador. Sim. Então, você criou, né, um ecossistema ali, uma comunidade que te acompanha, as meninas são fanáticas contigo. E além disso, ainda tem um time para cuidar. Então, sei que é bem desafiador você, ao mesmo tempo, ser a cara ali
e também ter que cuidar de todo o time com Sim. o CEO ali. Hoje eu tenho um time de 20 pessoas. Mas eu tô presente o máximo possível em tudo que eu posso. Perfeito. Eu gosto de ver o negócio rodando. Gi, o que que você ainda não conquistou que é um sonho seu conquistar? Quando eu conquistar, eu conto. Essa é a minha maior chave. Nunca verdade. conte, Os nunca seus conte próximos nada passos. antes de realizar. acontecer, Eu porque o não olho piso gordo. num lugar avisando antes. Não faço nada. Tudo que eu faço, eu só conto depois. Eu nunca vou postar uma foto no aeroporto Perfeito. dizendo que tô indo viajar. Entendi. Eu só conto depois que eu realizo. Tudo. Depois que Tudo na minha chega lá. vida. A minha casa eu comprei sem mostrar pra minha mãe antes, sem perguntar, o que... nada. Sou assim com absolutamente tudo. Eu só conto depois. Pra Porque não dar errado. pra não dar errado. O que que é mais gratificante pra você no seu trabalho? Acho que tem muito a ver com o propósito, com esse propósito de ver as pessoas tendo resultados e vivendo a transformação. Eu sei o tanto que essa transformação me salvou. Eu sempre falo que o mercado digital salvou a minha vida. Porque salvou. Porque nessa semana que eu fiquei no meu quarto, foi tipo um poço depressivo, assim. Foi uma Você nunca mais quer voltar naquele momento. Eu tinha um sentimento de que a minha vida perdeu sentido. Então, quando eu comecei no digital, parece que eu voltei a viver, sabe? Eu tive esse sentimento de, putz, estou de volta. Voltei pra vida. Então, eu sempre falo que o mercado digital salvou a minha vida. E ver pessoas vivendo essa transformação, ver mães que eram desempregadas, que não tinham dinheiro pra fralda dos filhos, ganharem 50 mil por mês através do que eu ensino, é algo impagável. Então, isso é o mais gratificante. Pra mim, não faria sentido nenhum ganhar o maior dinheiro do mundo e não receber os feedbacks que eu recebo todos os dias. Ver que pessoas estão vivendo a transformação que eu vi. Se torna até algo natural, né? É. Depois que você entra ali no mundo, aí você começa a receber vários depoimentos e tal. E aí depois vira algo natural. Você fica, caramba, hoje eu não posso parar porque muita gente tá dependendo de mim e aí o dinheiro vem como consequência. O dinheiro se torna uma consequência com o tempo. Só vai ali na plataforma, saca o dinheiro, caiu que nem lembrava que tinha. Exato. Então é um propósito mesmo. É um propósito mesmo. E quais habilidades, características que você, como empreendedora, tem, que você fala, cara, a pessoa para ser um empreendedor de sucesso, ela tem que ter essas características aqui que eu tenho. Eu achei muito interessante que você falou, não é ganância, é ambição. É importante ter essa ambição, eu acredito que é uma característica muito importante. A pessoa que não tem ambição, provavelmente ela não dá conta de empreender, porque a empresa vai engolir ela, e não o contrário, a pessoa tem que estar ali na frente, mas além dessa ambição, quais características que você fala, cara, é essencial, se você não tiver essas características, você não vai ser um empreendedor de sucesso? Acho que não parar. Vai parecer muito clichê, mas não parar nunca. Porque eu realmente não paro. Eu não paro de fazer absolutamente nada. O empreendedor que nem você disse, chega num certo patamar, atinge a sua meta, o seu objetivo que definiu lá no começo, e ele some, desaparece. Por isso que a gente conhece tantas pessoas que já alcançaram um patamar muito bom e hoje estão no CLT. Então, acho que o principal ponto é não parar, é ter uma ambição constante de resultados. E eu acho que tem muito a ver com propósito também, com ser útil à audiência. Porque você tem algo que te mantém ali constantemente motivado, constantemente com ambição. E, tipo assim, mesmo que eu ganhe bilhões no dia, eu posso mais. Eu sei que eu posso mais. Então, por que eu não vou fazer? Perfeito. Eu me nego a voltar ao lugar que eu estive. E eu vou dar o meu máximo para estar o mais longe dele possível. Isso é top. Então, a ambição Encontrou seu porquê, e não parar é o mais importante. Pra mim, é o mais importante. Hoje você tem uma comunidade muito forte, né? De meninas ali que estão com você, fechadas com você. O que você acredita que você fez para você conseguir realmente construir essa comunidade tão forte, tão engajada? E como que você mantém isso? Não pensar só em mim. Pensar nelas também, nas afiliadas, né? Constantemente, qualquer projeto, qualquer decisão, qualquer escolha que eu tomo, mesmo sem perder a autoridade, eu sempre tento ouvir a voz delas, entender o que elas querem, o que elas esperam de um projeto, o que elas esperam de um lançamento, o que elas querem, no que eu posso aportar para elas terem um resultado melhor. Sabe, eu acho que não pensar só em mim, pensar nelas, colocar elas no mesmo lugar que eu estou. Eu fiz um evento, aquele evento que a gente fez aqui no Balneário, e uma das coisas que eu falei foi que eu não coloquei palco porque eu queria que todo mundo se sentisse no mesmo patamar que eu. Porque todo mundo é igual. Quando a gente passa a admirar uma pessoa na internet, a gente pensa, putz, essa pessoa tá muito distante de mim. E não é assim. A pessoa
cresceu e teve as mesmas dificuldades talvez que você. Então, trazer isso para elas e mostrar, gente, eu tô aqui pro que vocês precisam. Eu também passei por essa fase de afiliada e eu sei que eu posso ajudar vocês com o que vocês precisam. Tô à disposição, contem comigo, qual a opinião de vocês. Eu acho que colocar elas dentro do produto, mesmo que elas sejam afiliadas, é um ponto muito importante. Eu sempre tento pedir opinião, perguntar, questionar, porque, querendo ou não, é a renda delas também. É o meu produto, mas é o que transformou a vida delas também. Elas são sócios, sempre falo, são sócios majoritários. Tem 70% de comissão. Então, pensar muito nelas foi um ponto, assim, que bem considerável. E elas se sentem parte, né? Se sentem parte. Do corpo, quando você ouve a opinião delas. Exato. Coloca só sobre você. Sim. De todas as coisas materiais que você já conquistou, pra você, o que foi? Cara, isso aqui foi a melhor coisa, isso me trouxe muita felicidade, me trouxe muita satisfação. E qual é a melhor parte de ter dinheiro? Tem que ser material? Material. Material, com certeza a minha casa. A minha casa. Felicidade. Desde muito nova, eu sempre tive o sonho, não sei porquê, mas eu sempre tive o sonho de ter uma empresa. Na época eu achava que era de medicina, um consultor em medicina, com uma. Em Balneário Camboriú, sabe? Porque eu sempre gostei muito de balneário, sempre me chamou muita atenção, sempre gostei muito de Dubai, né? Balneário é o mais próximo dele. É o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil. Então eu queria muito ter um escritório lá, e eu sempre fechava os olhos, imaginava muito num escritório em Balneário Camboriú, eu queria muito. Então, comprar uma mansão, porque pra mim é uma mansão. Claro, pra quem morava numa casa de 30 metros quadrados. Há 3 anos atrás. Meu Deus. Uma mansão em Balneário Camboriú, poder mobiliar do jeito que eu queria, com os móveis que eu queria, ver esse processo de escolher tudo que eu queria pra minha casa. É muito gratificante. Vai muito além. Por isso que eu perguntei, tem que ser material? Porque tem muito mais a ver com o valor que aquilo tem pra mim do que com o material mesmo, sabe? Porque foi presente. Foi algo que eu sonhei, talvez para ter em 50 anos. E eu conquistei em meses. Eu comprei a minha casa 11 meses depois de entrar no digital. Muito louco, velho. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Pega essa aí, viu? Pega essa aí. Casa de 2 milhões. Qual foi o segredo que você atribui? Cara, em 11 meses, eu tava querendo vender um short de R$5 para eu comprar meu almoço, e com 11 meses eu comprei uma mansão. O que você... Cara, isso aqui foi o segredo, isso aqui foi o diferencial. Uma coisa, assim, que as pessoas precisam saber para que elas apliquem também. Eu acho que não existe motivação maior para uma pessoa do que sair da situação que ela está. Sabe, eu acho que as pessoas se conformam muito com o mínimo. As pessoas caem num comodismo que, sabe, paralisa as pessoas. Então, eu acho que não se conformar com a realidade que você nasceu já é suficiente para você ir da água pro vinho em questão de dias, talvez. Então, eu acho que foi o maior pilar, assim, sabe? Que mais fez isso acontecer foi o medo que eu tinha de continuar naquela situação. O medo que eu tinha de continuar tendo que vender as minhas roupas para pagar um almoço. Legal. Isso foi o que me moveu, que despertou aquela ambição de fazer acontecer e comprar o curso para fazer dar certo. E não, eu vou ver se funciona. Isso não existia na minha mente. Eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Nem que eu tenha que ficar uma semana sem dormir. Então, eu tinha essa ambição porque eu estava numa situação difícil. Então, se você está numa situação difícil, qual é o sentido de ter medo de fazer algo novo? Medo. Canalizar isso. Exatamente. Se você tem medo de continuar nessa realidade, sai do lugar, faz alguma coisa. As pessoas acham que as coisas vão mudar do nada. Não existe. Se você não fazer alguma coisa pra mudar, eu sempre falo, meu filho, se você hoje é CLT e você sonha em ter uma casa própria, em viajar, ter lazer, saúde de qualidade, educação de qualidade, proporcionar um futuro de qualidade para os seus filhos, o que você vai fazer? Porque se você não sai do lugar, daqui 50 anos você vai estar no mesmo lugar que hoje. Porque o CLT não existe progresso no CLT. Perfeito. Não existe um avanço. Então, ou você faz alguma coisa ou se contenta com essa realidade. O que você está vivendo hoje vai ser o mesmo que você vai viver daqui a 20 anos. Você está feliz com isso? Não? Então pronto. Você já tem motivação suficiente para começar, entendeu? Sim. Então, não aceitou a mediocridade, você acreditou também, né? Que muita gente
encontra várias oportunidades e não acredita. Tipo, não boto fé nisso, eu acho que não vai. Então você acreditou. Então muita gente tá assistindo esses podcasts, fica só assistindo, cara, legal. Um tanto de gente que vem aqui, que já teve a vida transformada. Tipo, putz, a da Gi foi até mais desafiador ainda, mais difícil ainda. E simplesmente acreditou no negócio, foi até o fim. Se não fosse nisso, certeza você ia encontrar outra oportunidade, você ia dar o seu melhor e ia dar certo. Com certeza. Então, é uma Eu me personalidade. negava, eu sempre falo, as pessoas riem, mas eu me negava a ser pobre. Eu lembro que eu pensava pra mim, gente, não é possível, eu me nego a ganhar 1.300 por mês, eu me nego a sair da média, eu me nego a não, sabe, não ter as coisas, ver as coisas acontecendo na minha frente, não ter acesso a isso. Isso me atormentava. O medo de não ter dinheiro sempre esteve presente na minha vida. Principalmente por tudo que eu passei ali, vivi naquela Não, época, e né? você tinha tudo pra pensar, não, isso aí já deve ter saturado, isso aí já não funciona mais, porque desde quando eu Com comecei, todo mundo certeza. fala isso. Nossa, com certeza. E eu pensava, eu tinha muitos medos. Eu sempre falo, eu tinha muitos medos quando eu comecei no digital. Eu tinha medo de não vender, tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de ser golpe, tinha medo de não existir, tinha medo de estar saturado, eu tinha medo de não dar certo. Tinha muitos medos, mas o medo de continuar naquele lugar era maior. E o micro resultado, como que foi o seu micro resultado? Tipo, quanto tempo mais ou menos você começou a estudar ao momento que você teve um primeiro resultado, você falou, caramba, 2 dias. nossa, Foi muito rápido. isso, 2 dias. isso foi uma grande... Mas foram 2 dias trabalhando. Foram 2 dias ficando Olha no isso. celular sem sair do celular. Tanto que todo mundo, nossa, não sai mais desse celular. Entendi. Foram 2 dias, assim, focadíssima a ganhar dinheiro. Você engoliu o cu. Engoli o curso. Legal. E aí, Cara, eu assisti 100 aulas em 5 horas. Tipo assim, massa. nossa, eu lembro que eu tinha sangue nos olhos. Tinha muita vontade de sair daquele lugar. E esse micro resultado foi, com certeza, um trampolim, né? Nossa, Eu também passei por isso. aham, Foi nossa. o que, caraca, agora Foi. eu vou entrar com Foi aquele sentimento de eu voltei. Aham. Porque naquela semana eu senti que eu tava sem vida, que eu senti que minha vida perdeu sentido. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu lembro do nome da pessoa que fez. Carolina Leite. Ela que fez a primeira Compra. a primeira compra. E foi 11h10 da manhã. Quando ela fez a compra, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra uma amiga, eu falei, chega porque o que acontece, eu não contei isso, mas quando a gente tinha ali perto do cursinho um restaurante, que a gente tinha, se não me engano, era 20% de desconto, uma coisa assim, e acabava sendo mais barato almoçar ali, às vezes, do que comprar comida e cozinhar. Aí, às vezes, a gente ia nesse restaurante, e aí, o que eu fazia? A minha meta era que o almoço desse ali entre 5 e 7 reais. Então, eu pegava o prato, eu pegava carne, era o que eu mais pegava, era carne, um pouquinho de arroz. E nesse restaurante eu lembro que eles davam de cortesia polenta frita. Então, eu sabia que além daquilo tinha polenta. E aí, quando eu chegava na balança para pesar, eu colocava o prato na metade da balança, porque na minha cabeça, não me perguntem como isso dava certo. E aí, toda vez que eu colocava o prato na metade da balança, dava menos. E aí eu fazia isso, e eu lembro que quando eu mandei a foto da minha primeira venda, eu coloquei pra ela, eu nunca mais vou colocar o prato na metade da balança. Aí você fazia pela necessidade, né? gente? Aham. Assim, tinha- Aí e aí quando eu fiz essa primeira venda, eu falei, cara, se eu fiz uma venda, eu faço 10. Se eu fiz 10, eu faço 100. E essa é a minha missão que eu tenho até hoje. Se eu faço 1 milhão por dia, eu faço 2. E é algo que eu nunca vou perder, eu tenho certeza disso, porque eu já passei por um lugar que eu não quero nunca mais voltar. Então, essa missão vai ser eterna, alinhada com o meu propósito. Não, e às vezes a nossa origem, né, da onde a gente sai, é uma fase importante que muita gente se conforma, né, com migalhas, com a situação, mas você usou isso como uma energia, eu também Sim. vim do zero, É que canalizou na, isso como... na real é algo que tá meio enraizado, né? Porque antes isso acontece desde da monarquia. Você tinha dinheiro se você fazia parte da família do rei. Exato. Se você não, você ia ser pobre pelo resto da sua vida. E pronto. Isso fica Aí você não sabe. enraizado. Então as famílias tradicionais ensinam pros seus filhos que, putz, você nasceu pobre. Se você quer ter um dinheirinho, você tem que fazer faculdade para ganhar talvez uns 3 ou 4 mil por mês. É isso que ensinam, né? Você literalmente aprende a trabalhar para pagar as contas, fica sem dinheiro, trabalha a corrida dos ratos, né? Então, hoje é muito fácil quebrar esse ciclo. Porque antes a gente não tinha acesso a um mundo de infoprodutos que a gente tem hoje. Então não existe momento melhor para ganhar dinheiro e fugir da realidade que você nasceu do que agora. Sim.
E a tendência é crescer cada vez mais, não vai saturar, Não, tá saturado. impossível Aproveite, saturar. ainda tem muito mercado. Não, é impossível saturar, isso nunca vai saturar. Gi, quais estratégias de marketing que mais dão resultado para você hoje? Estratégias orgânicas Todas, assim. Hoje você usa orgânico e Tráfego e pago. É isso mesmo. essa língua? Orgânico e pago, né? No tráfego orgânico, eu tenho algo... Nossa, esse conteúdo vale milhões, tá, gente? Podem valorizar, coloquem aí monetização nesse podcast. Eu uso um funil que eu chamo de funil perfeito. Esse funil começa no TikTok. Hoje eu tenho quase 400 mil seguidores no TikTok, mas eu comecei com 0 seguidor. Então eu aplico isso desde o meu do segundo para o terceiro mês de afiliado ali. E como que é esse funil? Eu começo o funil no TikTok criando curiosidade para a audiência que vai assistir. Ou seja, eu não falo o que eu faço, eu não mostro nada, eu só crio uma curiosidade para que a pessoa se pergunte, putz, o que ela faz? Perfeito. Para que ela fique com aquele desejo de saber mais, de entender o que eu faço e entre no meu perfil. Ali na bio do TikTok, eu coloco uma bio bem chamativa, que hoje o pior que pode acontecer para um usuário do TikTok é aquele negócio de curso que vende curso. Então, o que eu coloquei na minha biografia, que eu atualizei faz pouco tempo, foi que eu vendo produtos físicos. Porque aí eu tô quebrando a maior objeção da minha audiência. Perfeito. Então já foi uma estratégia. Eu vendo produtos físicos. Que a pessoa não entra no meu perfil e acha, putz, uma menina vendendo curso, entendeu? Então eu já quebro essa objeção na minha biografia do TikTok. E eu vinculei, desde o primeiro momento, o TikTok e o Instagram. Então, com apenas um clique, a pessoa cai no meu Instagram. E aí a pessoa cai no meu Instagram e na bio do meu Instagram eu também coloquei algo estratégico, porque eu fui do 0 aos 23 milhões. Perfeito. Pra pessoa entender que eu saí do mesmo lugar que ela. E aí eu faço uma CTA e na bio do Instagram eu deixo o meu WhatsApp. E no WhatsApp eu aplico um script que é irrefutável. Se eu aplicar aqui, vocês compram um quilo, tenho certeza. Esse script funciona de forma infalível. Chamo ele de script infalível. Legal. E esse funil funciona, tipo assim, perfeitamente. Porque através dessas estratégias que eu uso desde a curiosidade que eu gero na hora de postar o vídeo, até os horários dos vídeos, até a bio, até a foto de perfil, tudo é estratégico. É algo muito intencional. É algo muito bem estruturado. Então, por isso, funciona há 2 anos e meio. É algo que eu faço há 2 anos e meio e ninguém pode sentar aqui na minha frente e falar que o TikTok não funciona e que o TikTok é fazer dancinha, porque eu nunca dancei, eu nem sei dançar. Então, é a sua habilidade. Então, TikTok esse funil colocou pelo menos 20 milhões no meu bolso. Legal. Massa. E esse funil, Gi, eu posso falar que é um funil que, inclusive, eu participo de um mastermind americano. Hoje, as marcas, grandes empresas, elas estão 100% focadas em conteúdos orgânicos no TikTok e eles estão crescendo no mercado através disso. Então, assim, é uma estratégia que você já faz. Aqui no Brasil tem muita pouca gente fazendo. Ninguém faz porque todo mundo, quando eu falo TikTok, a pessoa já vê o olho. Dancinha, mas não é. Uma dancinha. É a fonte mais barata, com maior Não. visualização. O alcance do TikTok é um absurdo. Legal. Com um vídeo de 7 segundos, você capta bilhões de pessoas. É bizarro isso. É bizarro. Meu Deus, quem não tá TikTok tá deixando muito dinheiro na mesa. Sempre falo isso. Amiga, pra gente finalizar, aonde você se vê daqui 5 anos? Só conto quando chegar lá. Gostei. Mesma resposta. Mas você não tem uma pretensão, assim, de, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida mais tranquila, ou você quer manter... Nossa, não quero uma vida trabalho? tranquila, gente. Eu quero cada vez mais Workaholic. movimento, trabalhar Mais cada vez workaholic. mais, Então cada vez... Eu tenho essa ambição. Tipo Você assim, é aquela workaholic Legal, eu também sou assim, que não ela é mais quer tranquila. parar. não quero parar. Nossa, eu vou continuar trabalhando até o resto da minha vida. Eu tenho pavor das pessoas que falam, eu vou trabalhar pra me aposentar antes dos 30. Tenho pavor disso. Amiga, Eu não queria. Nossa, queria nunca. acordar e ir pro Pilates. Eu também não dou depois conta, não. pro salão, Mas você pode depois- conciliar, amiga, fazer essas coisas. Não, posso. Mas eu acho que a gente vive num ritmo tão acelerado. Hoje. Eu- Eu não sei como que seria também. Eu nunca fui aposentada pra saber. O Matheus fala que se eu ficar aposentada uma semana, na segunda eu quero voltar. Com certeza. Mas hoje eu penso, nossa, seria bom se eu fosse aposentada. Não, me nego a parar. Enquanto Deus me permitir, eu vou continuar fazendo cada vez mais e mais e mais. Eu sempre falo, gente, eu acordava às 5 horas da manhã e até meia-noite estudando pra algo que não trazia nenhum retorno. Isso aqui Tem que ser agora que eu tenho 150 mil alunos que ajudo todos os dias. Uhum. Dinheiro caindo
Nunca estive tão motivado, entendeu? Então, me nego a parar. Daqui 5 anos eu quero estar fazendo 20 mil vezes mais do que eu faço hoje, e ganhando mais dinheiro, ajudando mais pessoas, revolucionando o mercado, sabe? É só isso. Só isso que eu quero, fazer cada vez mais, não parar nunca. Isso é muito forte em você, isso é muito legal, porque poucas pessoas têm essa vontade. Eu tenho essa personalidade também de querer inovar, revolucionar as coisas que eu vou fazer. Se não for pra... Se tem uma coisa que... se tem uma coisa que eu tenho pavor é de estabilidade. Eu nunca poderia ser CLT. Nunca, porque eu tenho pavor de continuar toda hora no mesmo lugar e fazer todos os dias a mesma coisa. Sabe? Todos os meses o mesmo salário. Tipo, não existe isso pra mim. Me nego. Sabe? Então... até por isso que do nada a Gia acorda, daqui 2 dias eu vou passar uns dias ali na Europa, vou pra Paris, direto você faz isso, vou pra Dubai. Eu ralo também, né? Eu trabalho também. O Matheus, ele fala do dia que a empresa vai estar na bolsa. Aí eu fico, gente, e a minha paz? Vai crescer junto. Não quero paz. A minha paz é fazer cada vez mais. Amiga, dá um recado pra gente finalizar. Olha pra câmera ali, no olho das pessoas que estão assistindo a gente aqui. Dá um recado pra essa galera. Seja pra pessoa que tá começando agora, pra pessoa que já tem resultado. Uma mensagem de vida que você aprendeu, assim, na prática, empreendendo, ralando. Uma mensagem que a pessoa, cara, se eu levar isso aqui pra minha vida, eu vou ter muito mais resultado do que eu já tenho. Ou se eu não tenho, eu vou começar a ter resultado. Eu vou falar o meu lema. Você não precisa desistir do sonho, apenas mudar o caminho. Se o caminho que você está não traz resultado, você rala, você tem constância, você dá o seu melhor, não traz resultado, bora pro próximo, parte pro próximo. Mas não desiste do sonho, do objetivo. Se o seu objetivo é ganhar 20 mil por mês, 200 mil por mês, 3 milhões por mês, e esse caminho que você está tentando há muito tempo, não estou falando de tentar 2 semanas e parar, e esse caminho que você está tentando há muito tempo não dá certo, procura pro próximo, vai pro próximo, tenta, vai até o fim do mundo, mas não desiste do objetivo. Arrasou. Isso, arrasou. Demais. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, amei participar. Foi incrível, um dos melhores podcasts, muito bom. A sua história é um exemplo para todo mundo que tá assistindo, até pra gente. Se a gente conseguiu, se você país, sem falar a nossa língua e venceu em tão pouco tempo, qualquer pessoa pode, mas nem todo mundo consegue, né, amiga? Precisa ter aquela ambição, aquela força de vontade, aquele sangue no olho. Mas se a pessoa tiver, ela vai conseguir também. Se você tem medo de estar onde você está, você já tem tudo para começar. É isso. Obrigado, muito obrigada por incrível, viu? Tamo junto. Participar, gente. Amei. E ó, lembrando, né, depois segue a Gi. Vamos colocar o Instagram dela aqui. A gente pode pedir um cupom pra Gi deixar aqui no curso dela. A gente vai deixar. Quem quiser mudar de vida aí, não sabe o caminho, a gente vai conseguir aqui com ela um precinho especial e a gente deixa aqui. Isso não existe nunca, tá, gente? Nem foi combinado, mas eu vou deixar o cupom aí pra vocês, só pra vocês. Aproveita. Pra vocês que ficaram até o final, né? Então, aproveita. Quem quiser aprender, ó, como começar no mercado, vender infoproduto, vender produtos físicos sem precisar aparecer, então... Inclusive, nossos produtos físicos estão na Be4You. Então, aproveitem que a gente disponibiliza aí 8 estruturas prontas para vender ali através da Be4You. A qualidade NASA. Pessoal, muito obrigada pela companhia nesse episódio e até a próxima. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Nós.